E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Repensando para mais uma aula do nosso curso. O tema do vídeo de hoje é Como surgiu a filosofia? Primeiro de tudo, a gente precisa saber que a filosofia nasceu na Grécia Antiga. Ou seja, quem já assistiu a alguma aula de Grécia Antiga vai conseguir estabelecer aqui alguns paralelos. E para quem não viu, eu acho importante que vocês vejam. Deve ter algumas aulas aqui no YouTube que são muito boas. Então, dá uma olhadinha lá. Eu vou focar aqui principalmente em como a filosofia e o discurso filosófico é diferente da resposta mitológica ou religiosa que era dada pelos gregos, certo? Então, para começar, a primeira coisa, a gente precisa entender um pouco como que é essa visão mítica de mundo, essa visão religiosa, essa visão do mundo grego que é orientada pelas divindades. E para isso eu tenho duas indicações. A primeira delas é a obra de Homero. Homero é um grande escritor, ele é um dos mais importantes da história da nossa literatura ocidental, e ele tem duas obras que são importantíssimas. A Ilíada, que narra os últimos anos da Guerra de Troia, e aí é centrada na figura de Aquiles, que era um guerreiro, e a Odisseia, que é a história do retorno de um guerreiro chamado Odisseu, que também é conhecido como Ulisses, o retorno dele para sua casa em Ítaca. Ele participou por muito tempo também da mesma guerra de Troia em que estava o Aquiles. E nessas narrativas em forma de poema, né, porque são escritas em verso, a gente tem bastante interferência dos deuses nos elementos da natureza, na vida das pessoas. Um exemplo disso é que lá na Ilíada, em um dos episódios, a gente tem uma luta entre dois personagens, Menelau e Paris, e a gente tem uma deusa Afrodite que está do lado de Paris. E ela, quando vê que ele está perdendo a luta e que ele vai morrer, ela lança uma névoa e salva Paris daquela luta. Ou seja, a névoa é a interferência da deusa nos fenômenos naturais para os propósitos dela. A gente tem também exemplos em que Zeus manda uma chuva, como já conhecido o fato, né, que Zeus manda raios. Então, todos os elementos da natureza, todas essas transformações são descritas como ação de uma divindade. E isso é muito importante, porque a filosofia vai se colocar de um modo diferente, ela vai tentar dar uma resposta diferente para como a natureza funciona. E um outro livro interessante é o livro de Hesíodo, chamado Teogonia. Nele a gente tem a geração de todos os deuses do panteão grego, ou seja, a gente tem lá desde os deuses primordiais, os seus filhos, os descendentes, né, até a geração olímpica, que é a geração de Zeus, de Poseidon, de Hades, etc. E ali a gente tem uma quantidade muito grande de deuses. Inclusive, alguns deles são os próprios rios lá da Grécia. Ou seja, os rios da Grécia, para aquele povo, eram divindades. E aí a filosofia se coloca como uma ruptura a essa visão. E como uma ruptura? Ela vai utilizar um método que não considera a presença dos deuses nessa explicação. Ela vai se pautar principalmente em observação e em raciocínio. E é importante dizer que quando a gente fala que a filosofia surgiu, a gente não quer dizer que elas deixaram de explicar através das narrativas dos deuses e passaram a explicar pela filosofia. Não. A filosofia surge como um modo diferente de se investigar, de se explicar as coisas, mas não substitui. A resposta mítica continua até hoje, quando a gente vê, por exemplo, as religiões e todas as pessoas que explicam o mundo através das narrativas religiosas, as narrativas sagradas, etc. E explicar o mundo através das narrativas não é em si um problema, mas a gente tem que deixar claro que a filosofia surgiu como uma contraposição, se opondo
a esse tipo de explicação. E aí, o primeiro filósofo, o que os historiadores da filosofia consideram o primeiro filósofo, se chama Tales de Mileto. Mileto é o lugar onde ele viveu, é a cidade de onde ele nasceu. Essa cidade fazia parte da Grécia na época, mas hoje ela fica ali na região da Turquia. O que a gente sabe sobre Tales de Mileto é muito pouco. A gente sabe que ele previu um eclipse solar. A gente sabe que ele era um excelente matemático, que ele viajou muito, mas a gente não tem nenhum livro diretamente escrito por ele que sobreviveu até a gente. A gente não sabe nem se ele escreveu esses livros. A gente tem algumas citações e citações de outros filósofos. A gente tem 2 citações de Aristóteles e a gente tem uma citação de Simplício. Aristóteles é um filósofo muito importante, a gente vai ver mais para frente no curso. E aí, a pergunta principal para Tales é: qual que é a origem e qual que é o fundamento de todas as coisas? Ou seja, ele buscava uma coisa que para os gregos era chamado de arché. Arché significa tanto princípio, né, nesse sentido cronológico, quanto fundamento, aquilo que dá a base para a existência de todas as coisas. E aí, essa arché seria o elemento que ordenaria, que daria sentido para a physis. A physis é o mundo material, a natureza. E para Tales, a resposta é a arché, ou seja, o princípio, o elemento primordial é a água. Quando ele diz que o elemento primordial é a água, é uma coisa interessante porque ele está utilizando a água num sentido único, ele está dando uma unidade para a água. Lembra que eu falei que nos textos de Hesíodo, por exemplo, existiam várias divindades? Então, muitas delas eram divindades referentes à questão marítima, o oceano, os rios. Não existia uma divindade da água. E para Tales, ele diz, não, esse elemento principal, fundador, que veio primeiro e que deu origem a tudo, é a água. E, inclusive, ele não utiliza em nenhum momento os deuses para explicar o porquê disso. A justificativa que ele dá é assim, a gente não tem como reconstruir. A gente tem o que o Aristóteles diz que ele pode ter pensado, né? O que o Aristóteles descreve do pensamento de Tales, que é assim, mais ou menos assim, tudo que é vivo precisa de água. Esse é um ponto. Toda semente, para ela crescer, para ela germinar, ela precisa ser úmida. Isso tanto nas sementes de plantas, né, quanto nas sementes dos animais, dos humanos, ou seja, sêmen, né? Tudo isso precisa ser úmido para gerar vida. Além disso, a gente tem uma abundância muito grande de água no mundo. E para ele, a água ela vai se condensando para se transformar em outros materiais. Então, a terra, as pedras, tudo isso é água transformada em um outro elemento. É uma água em um outro estado. E é interessante a gente observar aqui, a justificativa de Tales é uma justificativa pautada na razão e na observação. Ou seja, ele observou que as coisas vivas precisam de água e ele justifica de uma maneira a usar o raciocínio. Ou seja, é diferente, é uma ruptura porque até então as respostas eram dadas através da imaginação ou da crença nas divindades e através de narrativas. Ele não, ele faz uma justificativa através de raciocínio e através de observação da natureza. E, além disso, ele busca uma unidade para um mundo que é diverso, que é totalmente caótico e um mundo que está a todo momento mudando. Então, essa arché seria um elemento que não muda dentro da mudança de todo mundo. Essa arché, no fundo, no limite, estaria sempre lá de uma maneira ou de outra. E aí, depois de Tales, a gente teve os outros filósofos e alguns deles
são de Mileto mesmo, da cidade de Tales. A gente tem, por exemplo, Anaximandro, que provavelmente foi discípulo de Tales, e ele acreditava que o arqué, né, esse elemento principal, não era água nem nada que a gente conhece no nosso mundo cotidiano. Para ele era o áperon, que significa ilimitado, sem fronteiras, sem limites. Esse áperon, ele é, digamos assim, um elemento que vai se limitando para gerar cada coisa. Então, todos os elementos da natureza são certas limitações de um elemento ilimitado. E, além disso, o Anaximandro ele também acreditava que o nosso mundo era apenas um dentre os vários existentes e o Áperon governava todos eles. Depois de Anaximandro, tem Anaxímenes, que era discípulo de Anaximandro. O Anaxímenes ele acreditava que arqué, esse elemento primordial, principal, era o ar, mas um ar ilimitado, ou seja, ele incorporou um pouco da teoria do Anaximandro também. E esse ar ilimitado ele se condensava para gerar todas as coisas. E para ele, a nossa alma é feita de ar, o mundo respira, o mundo também é tomado por esse ar que é, de certa forma, um ar inteligente, não é apenas um ar cego ou um ar que faz as coisas ao acaso. E aí essa é a escola de Mileto, né? Tales, Anaximandro e Anaxímenes. E eles fazem parte de um grupo dos primeiros filósofos que é chamado tanto de pré-socráticos, porque vieram antes de Sócrates, quanto de naturalistas. Eu prefiro o termo naturalistas porque a gente é meio estranho, né? Você classificar um grupo a partir de uma pessoa que veio depois, né? Então acho que o termo naturalistas ele é mais interessante nesse sentido. Para finalizar, eu tenho algumas indicações. A primeira delas é o livro do Giovanni Reale, que eu já indiquei no outro vídeo, da História da Filosofia. No volume 1, a gente tem um bom panorama, bem completo, de todos esses filósofos naturalistas. Inclusive vai ter filósofos lá que são pouquíssimo conhecidos. Esse panorama do Giovanni Reale na história da filosofia é muito bom e ele é conhecido por ser um especialista nesse tema, né? Ele é especialista em filosofia grega. E a segunda indicação é da coleção Os Pensadores. Isso é para quem quer ter acesso ao texto do próprio filósofo. Na coleção dos Pensadores tem um volume sobre os pré-socráticos que eu indico também para quem está interessado em ir mais a fundo, né, em conhecer o próprio texto do filósofo. Certo? Então, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, pode escrever nos comentários, ou se tiver alguma coisa para falar também, pode escrever nos comentários. É nóis!